A tecnologia, de certa forma, sempre esteve presente em nossas vidas, e somente ela tem o poder de alterar completamente a dinâmica de negócios de um segmento já existente. E também já existiram várias empresas e empreendedores no mundo todo que tiveram que se reinventar por causa da tecnologia. Na verdade, isso não se aplica somente a empresas, mas até mesmo para canais aqui no YouTube, que precisam sempre estar se reinventando para continuar vivos. Como diz o velho ditado, adapte-se ou morra. E também, hoje em dia, existe aplicativo para basicamente tudo que você imagina. Quer um aplicativo de música? Tem. Viagens? Tem. Aplicativos que te ajudam a monitorar o seu treino? Tem também. Agora só faltou um aplicativo que faz cafezinho, que se bobear, tem também. Tendo isso em conta, hoje vamos conferir 10 aplicativos que nos fizeram ver o mundo com outros olhos e também conferir um pouquinho da história de cada um. Vamos lá! Abrindo essa lista já com chave de ouro, o aplicativo que mudou totalmente o jeito como as pessoas flertam. Bom, atualmente existem vários outros aplicativos de paquera ao redor do mundo todo, que também fizeram bastante barulho. Porém, o Tinder foi um dos pioneiros de sucesso nessa área mobile. E com certeza você já deve ter conhecido alguém, amigo, parente, seja lá o que for, que chegava se gabando dos seus matches. Se você não conhece, essa pessoa provavelmente é você. O aplicativo foi lançado no finalzinho de 2012 para Android, iOS e Web. Um ano depois, contava com mais de 100 milhões de usuários no mundo todo, sendo 10% do Brasil, e esse número, lógico, ainda está crescendo cada vez mais. O Tinder facilitou muito a vida de quem queria procurar um relacionamento ou mesmo uma curtição sem compromisso. Há quem defenda a ideia de que esses aplicativos estragaram totalmente o mundo da sedução, pois agora não precisamos mais estar no mesmo ambiente da pessoa cara a cara, ou mesmo conquistar aquela pessoa especial através de bilhetes ou cartas. A única coisa que você irá precisar é de um smartphone que rode o aplicativo com internet. Antes já existiam outras alternativas, como o Par Perfeito, OkCupido ou até mesmo o famoso chat da UOL. Porém, os criadores aproveitaram o sucesso mobile para expandir sua ideia e atingir um público ainda maior, separando por categorias e interesses em comum para um possível encontro ou date, como é popularmente conhecido atualmente. Como eu disse lá no começo do vídeo, hoje em dia existe aplicativo para tudo que você imagina. Aplicativos de banco estão se popularizando cada vez mais e conquistando ainda mais usuários. Atualmente, quase todos os bancos oferecem aplicativos para que seu cliente acesse sua conta via depósito móvel. Como por exemplo, temos o Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, HSBC e etc. Todos eles dispõem de recursos tradicionais que facilitam o dia a dia dos usuários. Como por exemplo, consultar extratos e saldos, pagar contas, fazer transferências, contratar empréstimos, solicitar talões de cheque e por aí vai. Além disso, a câmera do seu smartphone pode ser utilizada para fazer a leitura dos códigos de barras presente nos boletos, algo que um tempo atrás jamais imaginaríamos que fosse possível. Ela facilita também a vida dos usuários de diversas formas, principalmente não precisando ir até um caixa eletrônico pessoalmente e podendo substituir até o internet banking, site do banco que era acessado pelo computador. Esses aplicativos cresceram demais e são utilizados até por aposentados que precisam realizar alguma tarefa no banco em um dia chuvoso ou algo assim. Muito bem bolado. Podemos separar as eras como AN e DN, antes da Netflix e depois da Netflix. Não preciso nem falar nada, o aplicativo foi um sucesso estrondoso no mundo todo. É lógico que, como tudo nesse mundo, ele demorou alguns bons anos para pegar, mas quando pegou de verdade, mudou totalmente o conceito e a facilidade de assistir filmes e séries no geral. O começo da Netflix é mais controverso do que você pensava. A ideia inicial era criar uma locadora virtual de filmes, onde chegariam para o cliente pelo correio e a devolução da mesma forma. Assim, o cliente não precisaria sair de casa e ir até um cinema ou locadora física para fazer uma locação de um filme, já que nos anos 90 e comecinho dos anos 2000, o que dominava mesmo o mercado era a locação de filmes físicos em fitas VHS. E quem é mais novo aí, nem sequer nunca ouviu falar disso. A empresa dos criadores foi focada nisso. O modelo de negócio dos criadores começou a dar certo quando o DVD-ROM se popularizou, pois aí eles já sabiam que essa mídia de CD seria mais fácil de transportar, pois elas eram mais leves,
pequenas e resistentes, e também cabiam em um envelope, coisa que não era possível com o VHS, por ser pesados e frágeis. Isso há mais de 20 anos atrás, lá por volta de 98/99. Então, eles já pensavam nisso naquela época. A Netflix, igual um estúdio de cinema virtual que conhecemos hoje, só veio chegar uns bons anos mais tarde, e não precisamos nem falar nada do que ela se tornou, né? Simplesmente um dos maiores serviços de streaming de conteúdos do mundo todo, com a possibilidade de compartilhar contas e alguns planos bem acessíveis ao consumidor. Bom, não é de hoje que já existem diversos aplicativos de redes sociais nos smartphones, ou mesmo nos celulares mais antigos com Java, sem contar a possibilidade de acessá-las pelo navegador mobile do celular mesmo. O que muda mesmo é a popularização delas, sem contar que a experiência que tínhamos antigamente era muito mais limitada na versão mobile, e o pessoal sempre dava preferência para a versão dos PCs mesmo, diferente de hoje em dia, como por exemplo o Facebook, que a grande maioria das novidades sai primeiro lá na versão mobile, para depois chegar às versões dos desktops. Sem contar que a maior parte dos usuários do Facebook também são do mobile. Antigamente, nos anos 2000, era bem comum vermos os mais viciados passando o dia todo em frente a um computador branco, gigantesco, com um monitor de tubo maior ainda. Isso era bem comum, tendo em vista que os smartphones eram considerados artigos de luxo na época e inacessíveis para a maioria dos consumidores. Sem contar o Wi-Fi e o 3G, né, que também era bem ilimitado e restrito. O que era bem comum mesmo era ter um celular de flip ou deslizável com um design descolado, que tocava MP3 e tinha uma câmera de no máximo 2 ou 3 megapixels. Pois é, outros tempos, pois quando a popularização dos smartphones, celulares inteligentes, chegaram, mudou de uma vez por todas como víamos o mundo, abrindo novas portas e expandindo a possibilidade de conexão móvel. Não poderíamos deixar de citar o maior e mais famoso mensageiro de todos os tempos. Passando a marca de 500 milhões de usuários mensais ativos, o WhatsApp foi fundado em 2009 por 2 ex-funcionários do Yahoo, sim, aquele mesmo que você conhece bem, que após saírem do site em 2007, tentaram arrumar emprego em outros ramos semelhantes, como o Facebook, porém foram rejeitados. Então, 2 anos após o ocorrido, fundaram seu próprio negócio, que foi simplesmente uma revolução. Claro que ele não começou da forma que conhecemos hoje. A versão 1.0 do aplicativo era bem instável, não fazia sucesso e nem começou como mensageiro. Basicamente, ele apenas exibia sua lista de contatos e mostrava uma frase de status, se a pessoa estava disponível ou não para receber chamadas. Algum tempo depois, o aplicativo começou a evoluir e se tornou de fato um mensageiro. Porém, somente isso e com funções muito limitadas, ou seja, não era possível enviar fotos, arquivos, muito menos fazer chamada de voz ou de vídeo em grupo. Essas funções foram sendo incluídas aos poucos depois em atualizações futuras. Inclusive, o aplicativo não para e recebe funções exclusivas até hoje, o que o diversifica bastante de seus concorrentes. Falamos anteriormente do maior serviço de streaming de filmes e séries, passando agora para o mundo da música, e a história de sucesso também foi bem semelhante. Antigamente, baixávamos músicas ilegalmente de sites nada confiáveis, apesar que ainda tem muita gente que faz isso, né? Ou então elas custavam muito caro, e aí que vem a ideia de streaming de música, que facilitou a vida de todos nós. O aplicativo já tinha planos para ser lançado muito antes, porém só veio chegar de fato em 2008, no começo do ano. E no começo você só conseguia ter acesso à versão gratuita através de convites, semelhante ao Orkut, sendo liberada aos poucos ao público no geral, começando pelo Reino Unido em 2009, quando surgiu a versão mobile. Lógico, apesar de excelente, não podemos esquecer o outro lado da moeda. Quando o aplicativo começou a fazer sucesso de verdade, eles limitaram cada vez mais a versão gratuita, tirando alguns recursos e benefícios que conseguíamos fazer antes, obrigando o usuário a pagar se quiser uma experiência melhor. A versão de assinatura conta com funcionalidades exclusivas, como modo offline, falta de anúncios, músicas com melhor qualidade de áudio e por aí vai. Também devemos mencionar que ele tem vários outros concorrentes bem fortes, como o Deezer, o iTunes, o YouTube Music, Google Play Music e por aí vai. Mas eu acho que o brilho mesmo fica por conta do Spotify.
Hoje em dia, sair de casa para comer ou mesmo ligar no telefone para pedir comida é coisa do passado. Depois do iFood, não é mais preciso depender de imãs de geladeira ou agendas telefônicas, basta um aplicativo e problema resolvido. Falando agora um pouco da história do iFood, ela começa bem antes do que você imaginava. Bem, não tanto assim, mas na verdade a ideia vem desde 1997, quando o empresário de uma famosa rede de delivery percebeu que seu modelo de negócio poderia funcionar muito melhor caso o telefone fosse substituído pela internet. Só que, lógico, não tinha estrutura para isso, sem contar o acesso limitado à internet naquela época. Ele só veio a chegar de fato em 2011, quando esse empresário e seus sócios resolveram criar em São Paulo o iFood. Inicialmente, um site que nascia com a ambição de se tornar uma grande praça de alimentação online. Lógico que graças ao grande marketing massivo, o aplicativo se tornou líder nessa área. E já nos primeiros meses de vida, o site já reuniu o cardápio com mais de 650 restaurantes e foi expandindo cada vez mais. Não preciso nem contar o resto, né? Dirigir na cidade ou estrada ficou bem mais simples a partir de 2008, com a chegada do Waze. O aplicativo de GPS vai além de apontar caminhos e indica as melhores rotas, graças às informações enviadas pelos usuários. Com o aplicativo, é possível saber onde há trânsito e outros problemas de rotina, compartilhar caronas, entre outras facilidades, desde 2013, quando foi adquirido pelo Google, que melhorou bastante o serviço e investiu no aplicativo. Não é de hoje que já temos GPS em aparelhos celulares, e embora não tenha sido o primeiro do gênero, o Waze se tornou uma ferramenta essencial para quem dirige, principalmente nos grandes centros urbanos. Alguns pontos negativos que os usuários vêm reclamando bastante são as propagandas excessivas no meio do GPS e também não tem a possibilidade de calcular rotas longas, além de não mostrar o caminho mais rápido. Lógico que isso pode ser corrigido em breve com atualizações, e os usuários esperam que a empresa os escute. Já que falamos do Waze, não poderíamos deixar de mencionar aplicativos de carros particulares, mais especificamente o Uber, que pelo menos na minha região, a maioria dos motoristas utilizam ele. Fundado em 2009 na Califórnia, a proposta inicial do Uber era ser um serviço semelhante a um táxi de luxo. Lançado em 2010 para Android e iPhone, foi um dos pioneiros nesse quesito e foi se expandindo aos poucos, começando por Londres, que chegou lá em 2012. Curiosamente, nesse mesmo ano, passou a oferecer táxi aéreo por helicóptero. Isso de fato nunca chegou ao nosso país e demorou uns bons anos para chegar nas terras tupiniquins. Somente na metade de 2014, nas cidades grandes, primeiramente no Rio de Janeiro e em seguida em São Paulo. A popularização do app mesmo só veio acontecer em 2015/2016, que recebeu uma nova rodada de investimento e chegou em outras regiões, e hoje é um dos apps mais conhecidos e populares do segmento.